Hoje nós unimos os dois trabalhos, trabalho de família e trabalho de oração, que nós já temos feito durante a semana toda. E hoje o David e a Karina não conseguiram estar presentes devido a um compromisso que eles já tinham assumido, mas quem precisa estar presente está aqui é Jesus, né? Nós representaremos o departamento da família, lembrando que os nossos irmãos na semana que vem estarão conduzindo o trabalho como eles fazem com todo carinho e dedicação. Inclusive passaram por aqui, decoraram e foram para o compromisso, então não abandonaram o trabalho não. É que eles já tinham um compromisso, irmãos, então não dá para a gente fazer as duas coisas. Gênesis capítulo de número 2, versículos 18, 23 e 24. Depois Mateus capítulo 19, do 4 ao 6. Amém? Amém. Gênesis 2 e 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus 19, do 4 ao 6. Amém? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Pode se assentar. Meus irmãos, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, nem terapeuta familiar. Nós vamos ter nas próximas semanas profissionais em alguns momentos que vão poder falar com vocês de forma mais científica. Mas eu sou filho, esposo, pai, avô, pastor há 13 anos e já estou com quase 50. Então vivo a todo momento situações voltadas com a família, sejam problemas de membros das igrejas que eu dirijo, problemas pessoais, porque a minha família também tem problema, assim como a de vocês tem, a minha também tem. E aí ao longo do tempo nós vamos adquirindo alguma experiência relacionada ao assunto. E eu quero em alguns minutos, não vou ser cansativo, dar uma introdução sobre o assunto que será falado ao longo desse mês. Inclusive na nossa sede central, quarta e sexta, nós teremos esse trabalho também. E é importante, irmãos, que eu citei esses dois textos, que um se completa ao outro, que a gente entenda o quanto a família é importante. Quando Deus identifica que não é bom que o homem esteja só, Ele está dizendo que o homem não será feliz sozinho, ou não será plenamente feliz sozinho. Não há possibilidade, e por mais que alguns tentem me convencer,
de alguém ser feliz estando só, uma vez que Deus identificou que não era bom. Se Deus, que é especialista em ser humano, foi Ele quem criou, Ele viu que não era bom que o homem esteja só, não adianta o homem tentar, porque ele vai se frustrar. Ah, mas eu tenho um cachorrinho. Ah, mas eu tenho um gatinho. Adão tinha também. E Deus fez uma da sua espécie. Por que Deus precisava se prestar o papel de fazer uma da sua espécie, sendo que os animais estavam ali, os pets estavam ali à disposição de Adão? Então, irmãos, de verdade, ninguém jamais vai me convencer que um pet substituirá a presença de um semelhante que Deus criou para ser companhia. Então, eu entendo, diante de tudo que eu já li, de tudo que eu já vivenciei com relação à família, que a família é o maior presente de Deus para o ser humano. É claro que alguns constituem família rápido, outros demoram mais tempo. Eu com 23 anos já era pai dos 2 filhos, outros com 30 anos nem se casaram. Aí é o tempo de cada um, mas nós não podemos abrir mão de constituir família, porque a sociedade está dizendo que família é ultrapassada, ou porque família dá trabalho, ou porque... não importa, a família, ela é um bem precioso que Deus deixou para o ser humano, e é no momento de maior dificuldade que você vê o bem que faz a família, porque nos momentos difíceis, irmãos, quem não se fala passa a se falar, não é? Quem tem dificuldade esquece tudo. É só um membro da família ter problema para você ver como a família se aproxima. Família, irmãos, é esposo, esposa e filhos. Pai e mãe vai ficando. O primeiro grau é pai, mãe e filhos. Então, quando um desses tem problema, eles se juntam para resolver o problema. Por quê? Porque a família é isso. E nós precisamos entender que nós temos algumas responsabilidades com relação à família, seja um cônjuge, seja como os pais, seja como filhos. Nós temos algumas responsabilidades, e nós não podemos nos esquecer disso, que nós somos participantes da família, nós somos parte da família. Então eu não posso atribuir à minha esposa a responsabilidade de manter a família bem, porque eu também tenho essa responsabilidade. Eu não posso atribuir aos meus filhos a responsabilidade de manter a família bem, porque eu como pai tenho essa responsabilidade, e nem eles a mim, porque eles como filhos também têm essa responsabilidade. E nós vamos falar um pouquinho disso, mas família nenhuma subsiste sem o principal vínculo, que é o amor. Colossenses 3:14 diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, como eu disse, dificuldades sempre existem. A igreja, ela é uma família, e nós vivemos tendo problema, mas em casa a gente também tem problema. Por quê? Porque quando a gente convive muito, a gente acaba tendo divergência, e as divergências, elas não podem nos afastar. Por quê, irmãos? Porque diferenças existem sempre. Agora, eu analiso as dificuldades ou os benefícios? Porque se eu analisar a família com os problemas, logo eu acabo com a família. Mas se eu analisar a família com os benefícios, os problemas vão ficando de lado. Dessa mesma maneira é a igreja. A igreja, irmão, se a gente olhar para a igreja e analisar os problemas, logo a gente para de vir para a igreja. Mas se a gente começar a ver os benefícios que a igreja nos traz, os problemas vão ficando pequenos, eles vão ficando de lado. E o primeiro aspecto é logo quando Deus cria a família. Deus não cria a família com os filhos, Deus cria a família com o homem e com a mulher. É o cônjuge, é o casal que dá início à família. E Eclesiastes 9:9, eu gosto demais desse versículo. Ele é um presente para os cônjuges.
Ele é um presente. Eclesiastes 9:9 é um presente para o cônjuge. Diz assim: aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Em outra tradução vai estar vida sem sentido, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho que você se afadigou debaixo do sol. Em outras palavras, Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Depois de Jesus, ninguém teve a sabedoria que Salomão teve. E Salomão está advertindo a gente, e isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, a aproveitar a vida com a pessoa que você ama. Irmãos, de verdade, se Deus é um presente para Adão, que é uma ajudadora, usufrua desse presente com sabedoria. Aproveite a vida ao lado de quem você ama. Irmãos, eu me esforço ao máximo nisso, mas ao máximo. O que eu posso fazer, todo momento que eu posso, eu estou ao lado da minha esposa. Ah, mas acontece que custa caro. Não necessariamente. Não necessariamente. É preciso, irmãos, proporcionar um ao outro momentos bons, coisas boas. Às vezes, numa tarde, eu estou tranquilo, não tenho trabalho, não estou ocupado, pego minha esposa e vamos tomar um café. Não é caro. Agora está ficando, né? Porque para o shopping agora está um absurdo, irmão. Estacionamento está mais caro do que o café. Mas a gente não vai no shopping, vai em outro lugar que não paga estacionamento. E passa a tarde com a sua esposa, com o seu esposo. Crie momentos. Você não precisa viajar para as Maldivas para ter bons momentos com a sua esposa, com o seu esposo. Vai comer um cachorro quente. Deixa os filhos com a mãe. Para isso mãe serve. Ixi, e feliz ainda. E feliz ainda. Ela vai ficar feliz com os seus filhos. Vá passear com a sua esposa, com o seu esposo. Faça coisas que te agradavam antes. Quando você conheceu sua esposa, quando você conheceu o seu esposo, vocês namoravam e faziam coisas que eram boas aos dois. Voltem a fazer. Não abram mão disso. Sabe por quê? Porque o que ele diz aqui, a família, ela precisa de um marido e de uma mulher feliz. Os filhos estão observando isso. Os netos estão observando isso, que no nosso caso já se estendeu até os netos. A nossa família, ela se iniciou com a gente. Ela se iniciou comigo e com a minha esposa. Se iniciou com você e com o seu cônjuge. E ela vai se encerrar com vocês dois. Sabe por quê? Porque os filhos, eles nos deixarão em algum momento. Porque eles também começarão as suas famílias. E pasmem-se, senhores, o maior índice de divórcio não é no primeiro 2 anos de casamento, é depois que os filhos crescem. Sabe por quê? Porque não existia um casal. Existia um pai e uma mãe cuidando dos filhos. Quando os filhos não precisam mais do pai e da mãe, abre aquela síndrome do ninho vazio. Porque aí não sabe mais o que fazer. São dois estranhos convivendo dentro da mesma casa. E dentro disso, é tarde demais para recuperar o tempo perdido. Faça coisas a dois. Façam coisas a dois. Vivam vocês dois. Quando Deus escolheu alguém para estar ao lado de Adão, Ele escolheu para estar ao lado de Adão. Os dois cuidam dos filhos, mas os dois, ambos são uma só carne. Fazer a minha esposa feliz me deixa feliz. Nada me deixa mais feliz do que ver ela feliz. O que me frustra é quando eu sei que existem coisas que ela gostaria de ter ou fazer e eu não consigo proporcionar. Então esse tem que ser o seu sentimento. Agradar o seu cônjuge é a sua obrigação. Tanto do homem quanto da mulher, cada um na sua área, cada um na sua responsabilidade. Mas é uma necessidade que nós temos. Porque, como Salomão disse, o que passa disso é trabalho.
É dor de cabeça. Família dá dor de cabeça. Mulher dá dor de cabeça. E muita. Mas eu gosto. Né, Evandro? Eu gosto. Até da dor de cabeça que ela me dá, eu gosto. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que um completa o outro. E quando um completa o outro, às vezes há um contraponto. E nós precisamos deixar isso de forma equilibrada. E nem ela é só suficientemente sem mim, e nem eu suficientemente sem ela. Então, a nossa vida precisa ser um completa o outro, e um proporciona felicidade ao outro. Agora, algo muito interessante e importante a gente salientar diante disso, porque quando nós olhamos para os filhos, nós nos empenhamos em cuidar dos nossos filhos, sim ou não? A vida inteira nós vivemos pelos filhos, mas os filhos, eles nos deixarão, eles vão constituir as famílias deles. Então, quando o seu filho ou sua filha constituir a família deles, a atenção deles será para o cônjuge e para os filhos, não mais para você. Não compita com os seus filhos. Nós não podemos dividir ou competir com os nossos filhos por atenção. Sabe por quê? Porque se a sua filha te der mais atenção do que para o marido e para os filhos dela, duas coisas acontecerão: ou o casamento dela vai acabar, ou o dele vai acabar, ou você vai criar um problema com o esposo ou com a esposa deles. Por quê? Porque são marido e mulher. Como eu disse, o próximo será o mesmo que você. Então, a atenção dele vai ser deles, ou a atenção dela vai ser deles. A sua atenção vai ser secundária. É difícil para a gente entender isso, e muitas vezes muitos casamentos têm problema porque a sogra não sai de cima da nora, ou não sai de cima do genro, ou o genro com o sogro, da mesma maneira, porque não consegue separar as coisas. Aquilo que a gente não gostava, a gente também não deve levar adiante. Nós precisamos entender que a próxima família é uma consequência daquilo tudo que a gente também já viveu. Então, abençoe os seus filhos e entenda que a partir do momento que ele constitui a família dele, ele vai deixar pai e mãe e vai se unir a uma só carne, assim como você também deixou pai e mãe e uniu-se a uma só carne. Então é importante, irmãos, que nós entendamos que essa premissa serve para os nossos filhos também, e é preciso cortar a ligação. Nós vamos estar à disposição dos nossos filhos sempre, porque esse é um elo eterno, mas os filhos nem sempre estão às nossas disposições, porque o elo dele passa a ser com a família dele, ou o elo dela passa a ser com a família dela. Ah, mas a minha filha não vem mais em casa todo domingo. Ah, mas a minha filha não está comigo. Ela não vai estar mesmo. Ela vai estar com o esposo dela e com os filhos. Ele vai estar com a esposa e com os filhos. Esse é um elo natural. Não force situação diferente disso, que você pode provocar um problema familiar que depois talvez você não consiga desfazer. Amém? Vocês estão ouvindo? Amém. Irmãos, não tem como a gente falar da família sem aconselhar. Assuntos sobre a família são conselhos pastorais, principalmente numa introdução. Outros vão falar detalhadamente, cada um na sua especialidade, mas nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, para que a gente entenda que é importante demais ter a família. Deus nos deu e nós precisamos manter ela com carinho, com cuidado e com zelo. Pais, amem a seus filhos, e mais, faça com que eles sintam-se amados. Porque tem pai, irmãos, que ama os filhos muito, mas você vai falar com o filho fala: meu pai nem quer saber de mim. O pai está se matando pelo filho, mas o filho não percebe. Por que será, irmãos?
Salmo 127, 3 diz que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Quando nós olhamos para os nossos filhos como herança e como fruto, nós os amamos incondicionalmente, independente do que está acontecendo. Mas quando eu falo dessa percepção que o filho tem que ter do pai, eu digo o seguinte: quem ama cuida, quem ama zela, quem ama demonstra amor. E a vida, ela é corrida. E eu, como eu disse, hoje eu sou avô. Como avô, eu identifico erros que eu cometi como pai. E eu já era filho. E já não cometi erros que eu recebi como filho. Mas ainda assim, cometi alguns que hoje eu não cometeria. Nós precisamos, irmãos, dedicar aos nossos filhos coisas intangíveis e não as tangíveis. Presente não paga afeto, presente não paga atenção. Nada do que a gente dá para o filho supera aquilo que a gente pode viver com o filho. O seu filho precisa viver o seu amor, ele precisa sentir o seu amor. Quantas famílias não têm nada, mas os filhos respeitam os pais pelo amor que recebem deles? E quantos filhos nós conhecemos que têm tudo, e na primeira oportunidade que tem, apunhala os pais? Olha os Richthofen, olha o que aquela menina fez. Ela tinha tudo e matou os pais. Então, o que você pode proporcionar não tem nada a ver com o afeto que você pode dar. E vou dizer mais: sinta-se bem. Filho não é fardo, filho é bênção. O seu filho tem que entender que o que você faz por ele te traz prazer também. Eu falo isso algumas vezes, eu já falei. Eu estudava, fui fazer faculdade, eu já era velho, já tinha 35 anos, velho para mim, né? Porque eu casei com 20, com 23 eu já era pai dos dois. Com 35 anos, quando eu me formei na faculdade, meus filhos já eram adolescentes. E eu fui estudar, eles eram grandinhos. E eu chegava da faculdade, o rapazinho ali estava me esperando para ganhar de mim no Gran Turismo 4, que ele ficava treinando o dia inteiro para ganhar de mim na hora que eu chegasse. E eu tinha que jogar com ele, irmãos. Às vezes eu não estava nem enxergando a televisão, cansado do dia de trabalho, mas era bom. E hoje eu sinto falta, irmãos. Podia ter feito mais, podia ter jogado mais. Tudo que você faz para o seu filho, um dia ele fará por você de volta. É um investimento. Às vezes eu vejo filhos que não cuidam dos pais, e eu lido muito com idoso. Você vai ver a história, o pai nunca esteve com os filhos, nunca esteve. Meu sogro e minha sogra é um exemplo claro disso. Meu sogro nunca foi uma pessoa que teve muito dinheiro, mas os filhos cuidam dele hoje, e cuidam dela hoje. Sabe por quê? Porque nunca faltou amor. Meu sogro nunca deixou de amar os filhos. Com o pouco que ele tinha estava nos filhos. Então, o que você proporciona não vai gerar experiência, mas momentos que você viveu vai deixar. Pega o seu filho e vai no Taquaral, é de graça. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa de muito não. Vai no Taquaral, passa o dia com o seu filho ali, anda de bicicleta, pedalinho, faça qualquer coisa. Patinete, que agora tem um patinete lá. Não é muito barato o patinete não, mas é bom. Irmãos, façam coisas. Jogue bola, ande de bicicleta, faça coisas. A experiência que você vai gerar no seu filho, amanhã ou depois, vai fazer com que ele te respeite. Leve seu filho para Jesus. Apresente Jesus para ele. Você já apresentou Jesus para o seu filho? A igreja apresenta, mas eu falo você. Você já apresentou Jesus para o seu filho? Você discipula o seu filho? Você tem discipulado o seu filho? Você tem sentado com ele para falar do que Jesus fez na sua vida? Alguma vez você parou e explicou para o seu filho como foi a sua conversão?
Alguma vez você contou para ele como é que foi a sua história? Ah, mas eu não conto da minha história, não, porque senão eu vou motivar. Não vai, não vai. Sente com seus filhos e explique o que Jesus fez na sua vida. Fale para eles o que Jesus transformou você hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque meus netos me veem pastor e acham que eu nasci assim. O seu filho talvez ache que você já nasceu crente assim. E aí, qual é o problema? Talvez, em algum momento, ele vai achar que ele não é bom igual a você. E vai desanimar, porque ele não consegue ser. Mas se ele souber de tudo que você passou para chegar até lá, talvez amanhã ele vai ser um líder, ele vai ser professor de escola dominical, ele vai ser pastor, ele vai seguir aquilo que Deus tem para ele. Porque você mostrou para ele que a vida é um processo e que você vence também. O Caio está comigo o tempo todo. Ele vê com os meus passos. Não fico pregando para o Caio o tempo todo hoje, porque nós somos adultos. Mas ele vê o pastor que eu sou na rua. Ele vê o pastor que eu sou no trabalho. A vida, irmãos, ela tem que ser um discipulado. E você precisa discipular o seu filho. Por quê? Porque os melhores amigos que eu tenho estão sentados aqui, ó. Não tenho melhores amigos do que os meus filhos. Eles não me trairão jamais. E eles estão comigo o tempo todo. Quando eu preciso de alguma coisa, eu conto com eles. São eles que estão comigo nos momentos mais difíceis que eu já passei, que eu enfrentei. Foram com eles que eu me desabafei. Mas eles são os homens que são, porque um dia nós sentamos e começamos a vida juntos. Comecei muito cedo, sim, com 20 anos eu já era pai. Mas eu não me arrependo, porque nós crescemos aprendendo juntos. Eu trabalhava, estudava à noite e a Val fazia culto no lar com os meninos. Era uma brincadeira, né, Val? Era uma festa, mas eles aprendiam. Eles foram sendo instruídos. Despendie seu tempo. Entregue o seu tempo. É um investimento que você vai fazer. Lá na frente, você vai ver o retorno que isso vai te dar. Quando você vê que o seu filho tem caráter, quando você vê que ele se tornou um homem ou uma mulher de bem, você vai ver que valeu a pena tudo aquilo que você investiu lá atrás. Tudo aquilo que você fez lá atrás valeu a pena. A família, irmãos, ela é o altar primordial. A família é o altar primordial. Por que primordial? Porque primordial, irmãos, fala de primeiro, princípio, origem. Não existe homem de Deus com família rachada. Não existe altar íntegro se a sua casa não estiver íntegra. Não adianta eu ensinar a igreja se eu não ensino os meus filhos. Não adianta eu conquistar a todos se eu não tenho respeito no meu lar. E respeito, irmãos, autoridade não tem nada a ver com poder. Porque tem muita gente que tem poder sobre os filhos. E poder sobre os filhos você perde quando os filhos ficam mais fortes que você. Porque um dia você vai ficar velho e eles vão ficar mais fortes que você. Aí seu poder acaba. A autoridade não tem nada a ver com poder. A autoridade é respeito. Conquiste o respeito. É Deus e depois a sua família. Nada pode estar entre vocês. Os filhos, irmãos, Provérbios diz, 17:6, que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Quando você faz a coisa correta, da maneira que tem que ser, os filhos dos filhos são a nossa honra, mas a nossa coroa é o respeito que você tem dos seus filhos. Então, filhos, irmãos, eles precisam do nosso cuidado, eles precisam da nossa atenção. Mas e os filhos? Quantos filhos tem aqui? Levanta a mão os filhos.
Irmãos, há uma responsabilidade para os filhos também. E quando falamos de responsabilidade dos filhos, obviamente que nós levamos para aquele versículo fatídico. E eu trouxe de Efésios 6, do 1 ao 3, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. 2. Honra teu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com vocês e você tenha longa vida sobre a terra. Mas antes disso, eu quero lembrar uma coisinha importante para os pais. Colossenses capítulo 3 e 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Lembra que eu falei no começo que existem coisas que eu enxergo hoje que talvez eu não teria feito quando pai? Essa é uma delas. Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos que nós já tivemos a idade deles. Um dia eles terão a nossa, mas nós já tivemos a deles. Então você sabe exatamente o que o seu filho pensa. Você sabe. Ah, mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas você sabe o que ele pensa. Você sabe o que ele sonha, você sabe o que ele almeja. Você sabe de tudo isso. Esses dias eu estava falando, acho que era com o Caio, né? Que eu falei que com 14 anos a gente tem tanto sonho, a gente pensa tanta coisa. Eu com 14 anos, eu pensava que eu seria tanta coisa, irmãos, que eu não fui. A gente tem tantos sonhos e a gente acha, irmãos, que tudo é um passe de mágica. A gente acha que vai ser o pozinho do perlim-pim-pim. Eu vou ser o melhor profissional, não é? Eu vou ser o mais rico, eu vou viajar para a lua 3 vezes. Cada dia você pensa uma coisa. E eles são assim. Não frustre seus filhos, não. Não derrame nele as suas frustrações. Você não conseguiu conquistar, e talvez ele também não conquiste. Mas deixa ele sonhar. Deixa ele viver o momento dele, deixa ele viver a fase dele. Incentive, motive, impulsione, valorize. Sabe por quê? Porque quando você faz assim, é claro que você não pode iludir. Não iluda. Respeite. E quando eu falo motive, ajude ele a correr atrás daquilo que ele sonha. Talvez você não conquistou, mas ele conquiste. Mas quando eu digo para você não pressionar, é para que você não queira que ele amadureça antes da hora. Às vezes a gente corre atrás, e eu sei disso como pai. Às vezes a gente não quer que os filhos passem pelo que a gente passou, ou sofram o que a gente sofreu, mas ele vai ter que passar por algumas coisas para que ele aprenda. Então respeite os momentos, respeite as fases. Eu, no momento da minha vida, eu falei que eu não pregaria mais sobre família, que eu não tinha condições de ensinar sobre família, porque eu tinha fracassado. Mas sabe o que Deus me ensinou? Que cada um de nós faz as suas escolhas, e que quando a gente ensina o menino no caminho que ele deve andar, ainda que ele fica velho, ele vai voltar. E ele voltou. E hoje eu falo com um pouco mais de conhecimento de causa ainda, sabendo que a sua obrigação como pai é ensinar, não é tolir, não é impedir, porque tem coisa que ele vai fazer mesmo você ensinando. As experiências que ele vai viver serão deles, e nós como pais precisamos estar, mesmo que à distância, amparando os nossos filhos, cuidando deles, porque nem todo tempo você consegue estar junto com ele, mas não saia de perto dele. Agora, filhos, esse mandamento, ele é um mandamento com promessa. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: nunca deixe de ouvir os conselhos dos pais. Sabe por quê? Porque a gente inverte isso que eu acabei de dizer. Pai já teve a idade de vocês. Pai já viveu exatamente o que vocês viveram. Pai sabe exatamente aquilo que você está passando. Ele já passou. Então quando ele te aconselha para que você não sofra o mesmo que ele sofreu.
E olha só, filhos, presta bem atenção numa coisa que eu vou falar para vocês, principalmente os jovens. O pai é o único homem que fica feliz em te ver melhor do que ele. Ninguém vai torcer por você como seu pai e sua mãe. Ver o Caio um profissional melhor do que eu hoje é um motivo de orgulho para mim. Ninguém vai torcer por você mais do que você. Ver os meninos ensinando, ver os meninos pregando, ver o Gabriel se despontando naquilo que ele faz, alegra o meu coração. Por quê? Porque é um sentimento para o seu pai de que tudo que ele fez valeu a pena. Eu falei que antes de ser esposo eu sou filho, e até hoje eu sofro quando eu não ouço o conselho dos meus pais. Quando meu pai me aconselha muito pouco, mas quando ele me aconselha, se eu não ouvir, parece que é uma sentença dada por ele. Isso tudo faz parte de uma cadeia hierárquica: pai, mãe, cônjuge; pais, responsabilidade pelos filhos; filhos, responsabilidade com as suas vidas. Obedecer pai e mãe prolonga seus dias de vida. Mas nós, família, precisamos entender que nós somos o projeto especial de Deus. A família é o projeto especial de Deus. Deus criou a família, irmãos, especialmente. Se nós olharmos, Deus foi criando tudo, mas quando Ele criou o homem, para a criação da maneira que estava acontecendo, a Bíblia demonstra que eles pararam e fizeram o homem diferente dos demais. A mulher é esse complemento. A nossa família, ela precisa ser primordial para nós. Nós precisamos zelar pela nossa família com cuidado, com atenção. O pastor Zé leu aqui Salmo 128, do 1 ao 6: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, e seus filhos serão como o rebento de oliveiras ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de seus filhos e a paz de Israel. Tem um amigo meu que é só ele e a esposa, eles optaram por não ter filhos, e ele falou assim para mim um dia desses: cara, já está idoso até, o dia que eu não tiver mais condições, eu já falei com ela, nós vamos para aqueles asilos, aquele lar que a gente entrega os bens e eles vão cuidar da gente o resto da vida, na nossa casa. Depois a gente vai para o hospital que é dentro, até acabar a vida. Porque filho não é certeza de nada. Eu não tenho certeza se meus filhos vão cuidar de mim na velhice. Você não tem como ter essa certeza. Eu falei: você tem razão. Mas tem uma coisa, irmãos, que não tem preço: é a mesa cheia. A mesa cheia não tem preço. Estar com a minha casa, com os meus filhos, minhas noras e meus netos fazendo barulho, é a sensação mais gostosa que existe. Ver o Caio e o Gabriel brigando na mesa, irmãos, vocês não têm noção do quanto é bom. Irmãos, até isso é bom. Até isso é bom. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é o cumprimento desse versículo. É ver os filhos dos filhos. Nada supera esse momento. Não tem prazer maior na minha vida do que ver a minha mesa cheia. E eu vejo meu pai com os olhos brilhando quando a mesa dele também está cheia. O primeiro altar que devemos conquistar é a nossa família.
nada vale mais do que a sua família. Nada vale mais do que a sua família. A sua família é perfeita. A sua família é perfeita. Família de capa de margarina não existe. Não existe família de capa de margarina. Que nenhum dos que preguem aqui sobre família passe uma família perfeita, porque isso é hipocrisia. Famílias têm problemas, famílias têm dificuldades, mas a sua família é perfeita da maneira que ela é, porque ela é o presente que Deus te deu. Valorize a sua família da maneira que ela é. Ame os seus filhos, ame a sua esposa, seu esposo. Valorize o presente que Deus te deu. Ore por ele, interceda por ele. Valorize esse bem tão precioso chamado família, que nos dias atuais está esvaindo da sociedade. Os casais se casam para ver se vai dar certo. E Jesus disse aqui: o que uniu o homem, o que uniu Deus, não separe o homem. Esse negócio de casar e depois de um tempo arrumar uma mais nova, um mais novo, não é bíblico, irmãos. Está errado. Viva bem com o seu cônjuge, para que ele seja feliz. Irmãos, eu sonho poucas coisas para o futuro, assim. Eu não sou uma pessoa que fica almejando coisas longas, mas se tem uma coisa que eu gostaria, era que quando eu morrer, a minha esposa sinta falta de mim, e eu vivo para isso. Porque tem esposo e esposa que quando o outro morre, ele fica livre. E o que eu quero é deixar saudade para os meus filhos e para minha esposa, porque eu cumpri bem o meu papel como pai e como esposo. Então, Timóteo 5,8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos próprios da casa, esse negou a fé e é pior do que os descrentes. Eu sou pastor de vocês, estamos juntos há quase 4 anos. Vocês conhecem as minhas deficiências, e se tem algumas virtudes, vocês conhecem também. Mas uma coisa vocês têm que aceitar e reconhecer: eu vivo para a minha família. Tudo que eu faço é em prol da minha família. Eu não abro mão da minha família por nada. Nada, 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 nada. Faça isso você também. Valorize a sua. O seu maior ministério é a sua família. O seu maior presente, a sua maior dádiva, a sua maior conquista é a sua família. Eu quero convidar a todos que se coloquem em pé. Nós vamos orar pelas famílias. Como eu disse para você,